Boa noite. Pessoal, como eu havia prometido para vocês, eu vou fazer uma revisão da prova do próximo dia 5. Vou tocar nos assuntos que vão estar na prova de vocês. A prova de vocês tem 5 questões, uma só para assinalar a alternativa correta e as outras são abertas. Mas estão tranquilas, tenho certeza que vocês se sairão muito bem. Então, o primeiro assunto, lembrando que todos os assuntos, todas as aulas, todos os capítulos, eles estão, de certa forma, direta ou indiretamente presentes na prova. Então, eu coloquei para vocês, para que vocês focassem na aula 2, 4, 5, 7 e 8. Né? Porém, ideias que nós discutimos nas outras aulas estarão certamente presentes, certo? E eu vou falar um pouco por quê, mas lá para frente dessa videoaula. Então, a primeira aula é sobre a aula 2, Concepções sobre Escrita 2. Então, na Concepções sobre Escrita 1, a gente vai tratar daquele texto, do texto como uma concepção de texto a partir da língua e uma concepção de texto a partir da interação, né? Mas, nessa concepção sobre escrita 2, nós vamos tratar de alfabetização e letramento. E esse é um tema que eu julgo muito importante para vocês, certo? Como professores em formação, porque nós sabemos que existe uma diferença grande entre alfabetização e letramento. E muitas vezes as pessoas não reconhecem essa diferença. O letramento, ele é muito importante. Temos aqui essa definição que vocês podem encontrar lá na aula, né, que vocês já devem ter lido, que Pereira vai falar que a alfabetização, ela é o ato de tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. É um processo bem específico e que pode ser definido tranquilamente, né? Está relacionado à escrita alfabética, ao alfabeto e ao ortográfico. No caso do letramento, aí, tendo em vista que é uma acepção bem mais ampla, ele vai dizer que é difícil definir com precisão esse termo, uma vez que se trata de um fenômeno que envolve uma gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções sociais da leitura e da escrita. Então, eu mostrei para vocês os vídeos, né, dessa menininha aí, minha filha com 1 ano, fazendo uma leitura de um livrinho. E aí expliquei para vocês por que isso daí já era um processo de letramento. Né? A gente conversou sobre como nós, como professores, podemos abrir espaços ideológicos na sala de aula, promover eventos de letramento para aqueles alunos que não tiveram a oportunidade de serem letrados desde cedo no seu ambiente familiar, que tiveram poucas oportunidades de acesso ao letramento, tendo em vista que letramento é algo muito mais amplo e que esse indivíduo, mesmo antes de ser alfabetizado, ele pode estar em contato, tanto quando ele tem contato com um livrinho, uma caneta, um lápis, mas quando ele participa de eventos de letramento, quando ele vai ao museu, quando ele vai ao teatro, quando ele vai à igreja. Então, quando essa criança participa desse mundo, que é um mundo letrado, né, e participa ativamente, essa criança já está sendo letrada, diferente da alfabetização, tá? No próximo
no próximo capítulo, não é esse aqui, eu falei para vocês que nós iríamos para a aula 4, semana 4, parâmetros de textualidade. Vocês lembram que na nossa aula a gente leu esse texto e vocês me disseram que esse texto, né? Li para vocês essas palavras soltas e vocês me disseram que não fazia sentido algum, né? Já esse Circuito Fechado de Ricardo Ramos, é um trecho aqui, né? Também faz uso de palavras aleatórias juntas, porém elas têm coerência de sentido, elas estão coesas, né? E aí a gente viu que um amontoado de palavras não necessariamente é um texto, né? Que para que um amontoado de palavras seja processado como um texto, ele precisa ter alguns parâmetros, né? E muita gente vai julgar que esses parâmetros eles estão relacionados à escrita correta, normativa, a um texto que faz um bom uso da gramática, né, das pontuações, da ortografia. E nós vimos que não necessariamente. Se a gente parte de uma concepção de língua, que é uma concepção de uma concepção de texto, baseada na concepção de língua interação, né? Se a gente parte de uma concepção de texto como interação, a gente entende que o texto ele precisa de alguns parâmetros de textualidade para ser considerado um texto. E se ele possui esses parâmetros, ele é sim considerado um texto, né? E nós vimos aqui alguns exemplos e chegamos nesses parâmetros de textualidade, como coesão, intencionalidade, situacionalidade, coerência. Lembre-se que a gente falou sobre a situacionalidade, que diz respeito ao ato pelo qual o produtor do texto relaciona o evento textual à situação sociocomunicativa, a relação com o social, histórico, cultural, o entorno, que deve ser considerada. E nós fizemos a relação da situacionalidade com o que a gente estudou naquela aula, que se não me engano é a terceira, texto e discurso, né? Que texto e discurso, o que é o discurso? Muita gente acha que o discurso é um texto oral, né? Quando na verdade não tem nada a ver com isso. O discurso é o que é dito, é o que é enunciado. Mas o que é que isso significa? É um texto oral? Não. É o que está dito, quais são os discursos, o que é dito que circula na sociedade naquele momento histórico, naquele lugar social. Então, o discurso do texto está totalmente relacionado com o seu que a gente depois foi estudar como contexto de produção, né, sócio-subjetivo, que nós estudamos mais na frente, que também vai cair nessa prova. Então, tem relação com a situacionalidade. Então, se um texto ele provoca uma situação sociocomunicativa, ele está situado socialmente, historicamente, culturalmente, então ele tem esse parâmetro, né, considerado um texto. Coerência, intertextualidade. Nós falamos bastante sobre intertextualidade, caiu em algumas atividades de vocês, né? Informatividade. Então, aquele texto, por exemplo, a gente sabe que tem informatividade, né? A gente vê, por exemplo, o contato da pessoa que está oferecendo aquele serviço. Então, esses são parâmetros de textualidade que fazem com que aquele amontoado de palavras ele seja processado como um texto, certo? Mais adiante, nos parâmetros de textualidade 2 da semana 5, nós aprendemos, isso aqui as sequências que Broncat define, né? A sequência narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa, a sequência dialogal e a sequência injuntiva. Foi aí quando a gente viu
que houve uma expansão aí dessa quantidade de sequências. E nós vimos que Schnulle e Dawes, eles falaram um pouco sobre os agrupamentos de gênero, né? O que é que isso significa? Certos gêneros textuais, eles têm, muitas vezes, domínios sociais de comunicação em comum, aspectos tipológicos em comum e a capacidade de linguagem dominante em comum. O que é o caso, né, do relato de experiência, do diário, do testemunho, da biografia, do currículo, né? Todos esses gêneros textuais, eles têm esses aspectos em comum. Tem o domínio social de comunicação, a documentação e memorização das ações humanas, os aspectos tipológicos de relatar, a capacidade de linguagem dominante, a representação pelo discurso de experiências vividas situadas no tempo. Então, todas essas características, elas são em comum, né, em diferentes gêneros textuais, o que facilita muito a vida do professor, né? Então, essa noção de agrupamento de gênero que Schnulle e Dawes trouxeram para a gente, né, é uma noção muito interessante porque nos ajuda na sala de aula. Então, nos ajuda como professores. Se a gente quer desenvolver uma capacidade de linguagem no nosso aluno, né, que eles consigam representar, através de seus discursos, experiências vividas situadas no tempo, né, então seria interessante, para que eles ativem essa capacidade, trazer gêneros textuais que tenham essa capacidade em comum. Né? Então, é uma proposta muito interessante para a sala de aula que eles trouxeram, que vai cair na prova de vocês, tá? Também nada complicado, bem tranquilo. E depois nós vimos os gêneros, eu falei para vocês, né? Que vai cair na prova os gêneros como instrumentos de sociabilização, aula 7. Né? E aqui, gente, nessa aula, é bem interessante porque ele vai falar justamente do complexo de Atlas, né? Aquele professor com complexo de Atlas, que é o professor transmissor autorizado do conhecimento e o aluno aquele sujeito receptivo desse conhecimento, ou seja, uma tábula rasa. Né? O aluno ele não tem participação nenhuma no processo de ensino-aprendizagem, né? O professor carrega tudo nas costas, ou seja, se o aluno se dá bem é por causa do professor, se ele não se dá bem é por causa do professor. O professor carrega tudo nas costas, né? Porque ele é o único que passa o conhecimento e o aluno só recebe, né? E aí, nesse complexo, o professor com esse complexo de Atlas, ele não personaliza as atividades, o aluno sente receio em fazer perguntas. Lembra que a gente conversou sobre alguns professores que a gente tem até receio de perguntar, porque a gente tem medo de fazer uma pergunta que ele considere uma pergunta besta, digamos assim. A gente tem... a gente realmente fica calado, né, nessas aulas. E eu tenho um posicionamento bem contrário a isso, né? Às vezes eu até pergunto, o que é que vocês acham? Posso fazer isso? E não sei como é que vocês interpretam isso, mas não é porque eu não tenho autonomia na sala de aula, não é porque eu não sei o que eu estou fazendo, não é porque eu não tenho organizado o que eu posso fazer na sala de aula. Mas esse tipo de diálogo é importante porque o que você planeja como professor pode mudar, né? Você tem que também estar a par das necessidades dos alunos, né? E aí sua aula, até quando você começa a dar sua aula, ela pode ir por outro caminho, né? E é importante que o professor ele consiga ir por esse caminho se ele julga que é esse caminho que vai fazer com que os alunos aprendam mais, os alunos estejam mais abertos ao aprendizado. O professor não pode matar a motivação intrínseca do aluno. E aí eu fiz essa relação com
com essa citação de Paulo Freire e também com esse modelo de aluno como centro, né, da sala de aula. Então, o aluno como centro, ele aprende, o professor ele não carrega tudo nas costas, porque o aluno ele aprende tanto com seus professores, mas aprende também com sua família, com seus colegas, seus conhecimentos prévios, né? E aí, o sucesso desse aluno ele não depende somente desse professor. E existe um diálogo constante entre aluno e professor, certo? O professor ele tem consciência, né, dos diferentes tipos de aprendizados dos alunos, né? Tem aluno que é mais visual, auditivo, sinestésico. Isso é muito importante que o professor leve em consideração. O último capítulo, a última aula que eu pedi para que vocês estudassem para a prova é essa, os parâmetros de produção dos gêneros, artigo de opinião e artigo científico, né? E mais especificamente esses parâmetros sociosubjetivos do contexto de produção, de acordo com o Broncar. Pessoal, esses parâmetros sociosubjetivos, embora eles estejam aqui no capítulo 8, a gente tem falado sobre ele desde a primeira aula. Então, desde como eu citei para vocês, desde quando a gente falou ali de texto e discurso, né? E eu expliquei para vocês que discurso não é texto oral. Discurso está relacionado com o que é dito na sociedade, com o que circula na sociedade, né? O senso comum presente naquele momento histórico, certo? E aí, mais para frente, a gente estudou um dos parâmetros de textualidade, aceitabilidade, que também toca nisso, né? Então, a aceitabilidade do texto, ele está relacionado com o social, com o cultural, com o histórico. E os parâmetros sociosubjetivos do contexto de produção, ele tem um nome assim mais difícil, mas é a mesma coisa, né? Então, de acordo com Broncar, todo texto ele tem parâmetros socioobjetivos do contexto de produção. Esses parâmetros, eles podem ser físicos ou sociosubjetivos. Deixa eu ver aqui. Aqui temos um currículo. Data de nascimento, 1952, ali o nome da pessoa, todas as informações, funções e cargos, quando que ele trabalhou ali, até 1999, a formação acadêmica 1984. Esse currículo certamente não foi escrito agora, né? Deve ter sido escrito ali em 2000 ou perto. Esse texto, ele tem parâmetros, ele tem um contexto de produção que ele é sociosubjetivo e que ele é físico. O físico, a gente pode dizer que a pessoa estava na sua casa, no seu computador, levando em consideração o ano, a gente também pode deduzir que tenha sido feito numa lan house ou numa biblioteca pública, tendo em vista que nessa época nem todo mundo tinha acesso a computador, internet, né? Mas também pode ter sido escrito em casa. Então, o contexto físico, né? No computador, no escritório, numa sala de aula, numa instituição pública. O contexto físico, a gente imagina que seja mais simples, né? Principalmente um gênero textual assim bem conhecido. O contexto sociosubjetivo, a gente vai falar dos interlocutores, quem é Edivaldo, para quem ele escreveu esse texto, em que momento histórico, por quê. Então, toda essa situação,
Toda essa situacionalidade do texto está relacionada ao parâmetro sócio-subjetivo de produção desse texto, tá? E aqui, a gente vai ver, né, que ele vai dizer que é o lugar de produção. E aí, lugar de produção, se for físico, né, é um quarto, um escritório. Lugar social de produção já é outra história. Formação social, interação comunicativa, quem são interlocutores, por que está havendo aquele tipo de interação, aquele texto dialoga com quem, status social, ação verbal concreta. Então, os parâmetros sociosubjetivos, você tem que levar em conta tudo que a gente estudou desde o começo. O discurso, a situacionalidade, de quando é esse texto, que momento histórico, a pessoa que escreveu. Provavelmente tem ali no currículo, é muito fácil, porque a gente consegue dizer a formação da pessoa, a formação acadêmica, provavelmente podemos até chutar sobre a classe social. Então, a gente consegue dar ali um contexto sócio-subjetivo para esse texto, certo? Então, o contexto sócio-subjetivo de produção do texto ele pode ser físico ou sócio-subjetivo. Físico é literalmente, fisicamente, onde foi escrito esse texto, onde foi produzido. E o sócio-subjetivo, você vai levar em consideração o discurso, você vai levar em consideração a situacionalidade desse texto, ok? Então, nossa prova diretamente vai tratar desses capítulos que eu falei para vocês, especificamente desses assuntos que eu tratei mais especificamente. Espero que vocês façam uma ótima prova e quero ouvir semana que vem o feedback de vocês. Tchau!